Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o secretário-geral do PT, Paulo Teixeira. Ele que é também deputado federal aqui por São Paulo e está coordenando a pré-campanha do ex-presidente Lula. Ele faz parte daquela cúpula do partido que está cuidando da pré-campanha do ex-presidente. Deputado, como é que vai ser agora essa questão das alianças? Porque a gente já viu que o PT fechou praticamente uma federação, né, com PV e PCdoB. Falta ainda o que vai fazer com o PSOL, como é que vão ficar os outros partidos, PSB. A aliança já está consolidada, definida e selada depois desse encontro aí Lula-Alckmin? Denise, essa campanha é a primeira campanha que teremos, creio eu, uma campanha vitoriosa com uma mulher coordenando a campanha, que vai ser a Gleisi Hoffmann, né, que foi senadora, deputada, foi ministra. Nós já conseguimos um arco de alianças grande, né? Nós temos um apoio que deve se realizar do PCdoB, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, do PV, da Rede, do PSOL, e vamos ter também do Solidariedade. E terão segmentos do PSD de dado e segmentos do MDB que apoiarão o presidente Lula. Então, nós temos uma ampla aliança e isso, na minha opinião, vai reverter também num amplo apoio parlamentar para ele governar. Mas a coordenação não será do Randolph, do senador Randolph? O Randolph vai constituir a coordenação. Ele foi convidado para compor a coordenação. O papel da Gleisi será acho que coordenar o PT. A coordenação da campanha toda caberá à Gleisi. E o financiamento, hein? Como é que será? O financiamento será público, né? Vai ser público. 100% público, muita pouca doação. Ele vai ter doações também. As pessoas que quiserem doar poderão doar a partir de maio. Portanto, os senhores vão abrir uma conta? Vamos abrir uma conta, uma vaquinha, né? Que é a lei eleitoral, que né? a lei eleitoral permite e que você pode ter colaborações de pessoas físicas, com limite, não né? mais de CPF. empresa, com limite. Ela tem que ter um percentual do que ela recebeu no exercício anterior e o fundo partidário. O Valdemar está falando ali de que é preciso doação, que a campanha do presidente Jair Bolsonaro vai ficar mais cara, né? Toda a campanha agora vai ser uma campanha porque você vai ter que viajar, né? O presidente Lula vai ter que viajar o Brasil inteirinho, né? Ao mesmo tempo tem as campanhas dos governadores, candidatos a governadores e governadoras. Vai ter também a campanha dos deputados federais, das deputadas federais, e dos o PT senadores, tem quanto senadores. para isso? O PT vai ter 450 milhões para isso do fundo eleitoral. Ali 25 milhões para a presidência, né? Não, para a presidência, creio que é mais. Eu acho que vai ser 200 milhões, quase que metade nós vamos destinar à campanha presidencial. A campanha Não é presidencial. muito dinheiro? Não é, sabe por que fica parecendo que tenha esse valor, mas se você for ver, para fazer uma campanha num país onde vivem 213 milhões de habitantes e que você tem que fazer uma campanha de rádio, tem que ter uma produtora de rádio, você tem que fazer uma campanha de televisão, tem que ter uma produtora de televisão, você tem que fazer uma campanha para a internet, para todas as redes sociais. Você tem que viajar o Brasil inteiro. Todo o Brasil você tem que viajar, produzir material em papel. Tem que alugar pelo menos uns 3 aviões, uns 3 Não, você tem que, para o presidente, acho que você vai ter que ter um de apoio, né? Não, mas normalmente é só para ele mesmo. Todo mundo de apoio vai por avião de carreira, em classe econômica, né? Então é só para ele. O PT sempre quis o financiamento público de campanha. Os senhores se sentem agora confortáveis nesse sistema? Eu acho que o financiamento público de campanha ele é importante porque você garante maior independência da política em relação ao poder econômico. E também você garante que tem uma igualdade no tratamento financeiro. Senão, os partidos mais ricos
que tem um programa mais para o empresariado vai ter mais dinheiro do que os partidos que têm um programa para a classe trabalhadora. Então, é importante que tenha igualdade. E, por último, é importante também que você tenha autonomia em relação ao financiamento, de tal sorte com que você não se comprometa com questões que não devam ser tratadas depois, quando você for governo. Tipo caixa 2, essas coisas. Você não pode ter, na minha opinião, caixa 2, você não pode ter... e também você não pode fazer trocas. Por isso que o financiamento público é importante. Você não pode... Trocas como assim? Assim, por exemplo, o empresário fala, olha, eu te dou tanto, mas eu quero que você... Dê um cargo lá ou libere não cargo, mas políticas, é isso. Que você me garanta a tal obra, que você me garanta tal política. Isso ocorreu no passado? Era normal? Olha, na verdade, no passado, o que houve, acho que foi um erro, né? Porque nós sempre defendemos financiamento público, mas a confusão do financiamento privado aconteceu que houve erros, né? O PT já fez, inclusive, autocrítica, isso envolveu todo o sistema político, né? E acabou tendo problemas que nós já reconhecemos e que, por isso, defendemos o financiamento público de campanha. O senhor acha que hoje a legislação está ok, não precisa mudar mais nada? Eu acho que a legislação eleitoral ainda precisa ser aperfeiçoada. Por exemplo, eu vou dizer em que sentido. Por exemplo, você entra lá na Câmara, né, e no Senado, você tem 15% de mulheres. E na sociedade brasileira, você tem metade de mulheres. 50%. Então, eu acho que você devia reservar assentos para as mulheres. Nós temos aqui, nessas semanas, uma grande manifestação das comunidades indígenas. Só tem uma indígena no Congresso Nacional. Você precisa ter mais cadeiras para as populações indígenas, como também... Mas precisa de uma lei de cotas, que isso não pode ser feito através da evolução da sociedade, debates, eu acho que a evolução, o mundo inteiro mostrou, Zé, que para você ter mais mulheres no parlamento, você tem que ter uma reserva de cadeiras. As tais políticas afirmativas. Afirmativas. Então, eu acho... Discriminação afirmativa. Não? É positiva, né? Então, eu acho que tem que ter uma reserva de cadeiras para as mulheres e para segmentos sociais, como, por exemplo, os indígenas, para que eles possam ter participação na vida política do país. Essa eleição, eu considero que será uma eleição muito importante. Ela vai definir o futuro do país nas próximas décadas, né? Toda eleição é importante, mas essa especialmente. Né? E essa especialmente é muito importante. Eu queria aproveitar o programa para fazer uma convocação aqui. Nós temos que convocar a nossa juventude que tenha mais de 16 anos a se alistar para votar nessas eleições. Isso. Nós temos 10 milhões de jovens que já podiam se alistar e que não se alistaram. E que, creio eu, com essa campanha que o TSE está fazendo, apenas 500 mil... Sempre teve, né? O TSE sempre teve essa postura de incentivar a filiação de jovens à política. É isso. O que eu acho estranho é que o pessoal mais de direita não tem entrado na campanha e incentivado os jovens a votar e né, tirar o título de 16 a 18 anos, quando não é voto obrigatório. E que faça a sua influência também nos jovens. Claro. Talvez eles tenham com medo da juventude, né? Porque a juventude é mudança, a juventude é protesto, a juventude é novidade. Mas eu vi várias convocações nas redes sociais. Eles têm feito, ali os deputados têm feito, ali a turma mais conservadora, a deputada Bia Kicis, É porque tem os que outros fazer deputados mesmo. têm feito lá uma É importante convocação convocar a mostrar o juventude passado do e Brasil, a data, mostrar como todos deve os ser, o segmentos, futuro. né? Os jovens de todas as colorações e a políticas. data é 5 de maio. Então, está chegando, né? está chegando. Nós temos poucos dias, então logo. até 5 de maio, Mas toda a juventude brasileira deve se alistar. Um quem convite disse que o jovem, por natureza, é de esquerda? Não é. E a gente vê que não está sendo assim na universidade, não. Agora, o que nós estamos vendo é que tem um trabalho e, por isso, nós temos que reforçá-lo, um trabalho de alistamento eleitoral da juventude brasileira com mais de 16 anos para votarem nessas eleições
e para construir o seu futuro, jovem, que você vai deputado, construir a partir da política. O senhor, como secretário-geral do PT, é evidente que o senhor conversa muito de política e previsão, inclusive com outros partidos. Como é que está essa terceira via? Eu costumo dizer que terceira via é igual mula sem cabeça, né? Muita gente garante que ela existe, mas ninguém nunca provou que ela ela existe. tem vários candidatos, né, hoje Mas- apresentados aí, mas ninguém está conseguindo ser aquele candidato. Na verdade, já se desenhou o que você disse no começo, uma polarização. E essa polarização, ela está se apresentando entre duas candidaturas, do atual presidente e do ex-presidente Lula. Essa polarização, e não está tendo espaço para uma alternativa, né? Eu não vejo meios dessa alternativa se apresentar, tempo para se apresentar, força para se apresentar. E o que está acontecendo é que tanto a candidatura do Lula quanto a candidatura desse presidente aí, ela está crescendo em cima das expectativas de voto dessa chamada terceira via, né? Então, acho que o caminho vai ser da disputa entre o presidente Lula e esse atual presidente da República. O presidente Lula liderando as pesquisas, ele não tem perdido expectativa de voto nas pesquisas ao longo desse tempo todo, e o atual presidente bem menor do que ele na disputa. Mas Bolsonaro tem subido aí Ele nessas tem subido em últimas cima pesquisas, da né? terceira via, ele tem subido em cima da candidatura do Moro. A cada dia ele cresce um pouquinho e o Moro abaixa. Na semana passada ele subiu 3% daqueles votos de Moro foram para Bolsonaro e outros 6% dos 9 que tinha foram para quem não sabe ainda em quem votar, né? E pouco Como é que Ciro. vai ficar essa... O senhor acha que essa disputa aí, que esses votos de Moro acabam indo mesmo para o presidente Bolsonaro? Eu acho que uma parte... Ou vai um pedaço para o ex-presidente Lula? O próprio Lula vai pegar uma parte desse voto também, né? E eu creio que a tendência... Mas até agora nenhum eleitor de Moro, pelo que a gente viu ali nas pesquisas, eu vi na tá pesquisa indo pra, um pro percentual desse voto vai para o atual presidente e um outro percentual vai para o presidente Lula. E acho que a tendência nessa polarização é não ter terreno para o crescimento da terceira Agora, é via. incrível essa história, eu sinceramente fico sem entender, né? Eu já acompanhei vários processos políticos. Esse descasamento entre resultado das pesquisas, eu não brigo contra a pesquisa. Eu entendo que pesquisa é um quadro, é real, é matemático, né? É um cálculo atorial. E a realidade das ruas, quando a gente conversa, a própria passagem do ex-presidente Lula pelas ruas e o presidente Bolsonaro, é visível a diferença. O que está acontecendo ali entre pesquisas e a realidade das ruas? Não, a realidade das ruas, todo final de semana eu estou nos bairros de periferia ou nas cidades do interior, né? A energia favorável ao presidente Lula tem sido imensa. Por que ele não anda nas ruas? Ele tem andado. O presidente Lula agora esteve no Paraná, fez um ato maravilhoso na filiação do Roberto Requião ao PT, para ser o candidato nosso a governador. Foi em Londrina, fez um movimento impressionante em relação à agricultura familiar. Mas ele tem feito muitas ações indoor, né? No Rio de Janeiro, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar Até os bolsonaristas estão indo para as redes e colocando lá, olha, enquanto o ex-presidente Lula está lá fazendo festa na casa de Daniela Mercury, Bolsonaro estava aqui no jardim, no Rio de Janeiro, céu azul, no meio da rua. No Rio de Janeiro, ele participou de um ato imenso na comemoração dos 100 anos do PCdoB e participou de um ato imenso na UERJ. Agora, eu defendo que sejam atos razoavelmente controlados. Porque o senhor tem medo de algum atentado, alguma coisa, é isso? Vejam, o que está acontecendo. Recentemente, um clube de tiro colocou como alvo do tiro a cara do presidente Lula. Ontem, essa semana passada, um deputado federal tirou uma arma apresentando essa arma ao presidente Lula. Por isso eu acho que a extrema-direita, o atual, os eleitores do atual presidente da República estão estimulando a violência.
Agora e uma eles dizem que é violência o contrário, né? Porque eles Não, falam assim, quem foi vítima de facada foi Bolsonaro. Não, mas Na primeiro campanha que lá nós de nunca, 2018. primeiro que nós nunca estimulamos esse tipo de prática. Nós somos pela paz na política. A política tem que ser um espaço do debate de ideias, debate de programas, o debate de futuro, o diálogo da conversa, não da violência física. Nós não nos metemos com violência física. E dois, tem gente apresentando armas, autoridades, deputados, na minha opinião, deviam ser caçados quem apresenta armas como ameaça. Esse deputado será mas representado. A provocação foi do Lula, dizendo que todos deviam ir para a casa do Paulo. Não, mas o que o Lula falou quando o período da reforma da Previdência, quando você tinha uma pandemia e os parlamentares não saíam de casa. Ele falou, vai lá na frente da casa dele e protesta, põe uma faixa, mas faça uma coisa pacífica, não violenta. Não é? Agora, o que eles estão propondo é violência, e é por isso que eu sou favorável, Denise, que o presidente Lula se apresente de maneira a se apresentar em espaços onde você tem o tema da segurança garantida. Como diz o professor Kramer, né, a política está saindo daquela história do jogo de xadrez para o MMA, o embate direto. Né? Pois bem, nós estamos aqui, no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida em Brasília, falando de política. O secretário-geral do PT está aqui, o deputado Paulo Teixeira, experiente na política, 4º mandato, falando de política. Nós vamos agora ao intervalo. Voltamos em seguida, 2 minutos.